Muito boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pela Rádio Lux, pela lux.org.br, pela Lux também Direitizando, pela página, e também pela Rádio Luz do Amanhã 98.3, aí por áudio. Estamos aqui mais um dia, 5/8/2020, mais um dia aí na luta, né? Vamos hoje trazer umas novidades bacanas, estamos com um convidado especial aqui, o Lion Moraes. Lion Moraes, um luxiano aí, faz parte do nosso time, vem para falar com a gente sobre vários assuntos, é um bate-papo descontraído, né? E vamos que vamos nessa. Tudo bom? Manda uma boa noite pro povo aí, Lion. Boa noite, povo, boa noite, ouvintes da Rádio 98.3, Luz do Amanhã. Isso. Endireitizando a nossa cidade e as demais regiões aí até onde chega nosso sinal. Isso aí, bacana. Estamos aí com várias pessoas já nos acompanhando. Hoje é um dia onde vocês podem mandar mensagem aí para nós. Vai mandando mensagem aí por WhatsApp, vai mandando aí aqui pelo Facebook, que nós vamos olhando aqui e respondendo para vocês. Bom, vamos já dar início aqui nas conversas. Hoje tem um assunto aqui que os ministros do STF, por maioria, proíbem operações policiais nas favelas. Né? Isso daí já estava para acontecer e agora aconteceu. A maioria dos ministros votaram aí para proibir as operações nas favelas. Mas antes eu queria perguntar o teu nome. Fala o teu nome, eu coloquei Lion Moraes, mas pergunta aí, Lion é Leão, né? Leão. Lion até eu já sabia que era Leão, mas é Lion Moraes mesmo? Laureano Moraes é o nome do meu pai. Opa, meu e pai. Aí ficou para você também? Ficou para mim também, para carregar esse nome e honrar o nome do meu maior ídolo, que é meu pai. Ah, isso é legal, quando você tem um pai como ídolo, é porque o pai criou bem o filho, né? E aí, então Neto, Júnior? Júnior. Tem o Júnior no final? Não tem o Júnior no final. E já tem o Neto ou não? Ainda não tem, quem sabe mais pra frente, mas não tem. Vai ter, logo vai ter, tem que ter. Mas bacana, né? Tem o Neto, mas não com o mesmo nome, né? Ah, entendi. Voltando ali no assunto ali, o que você gostaria de falar sobre isso aí? Pode estrichar aí. Essa proibição pra mim soa bem estranha, o teu nome que tu não dá. Kleber. Até porque não há um motivo claro, né? Proibir a presença de policiais em favelas, né? Operações policiais. Uhum. Nós temos aí um ex-advogado dizem que é, né? Do PCC no STF. Uhum. Não vamos nem citar o nome aqui porque eu mando aprender em casa. E foi preso um avião com meia tonelada de cocaína há poucos dias, né? Uhum. Então, se não tem polícia na favela, é fácil de colocar o que quiser na favela que eles não podem entrar lá pegar. Coloca meia tonelada de cocaína na favela, se a polícia não tem prova que está lá, não consegue. Tem razão. Viu? Eu ia pedir, Lion, pode falar um pouco mais alto? Sim. Essa distância aí tá ótima, falando um pouquinho mais alto. Pedir pro pessoal lá, se estão ouvindo bem a gente. Um abraço aí pra Jaqueline Cezimbra. Boa noite, sou líder em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul. Um grande abraço para você aí, Jaqueline. Esse assunto aí das favelas, bom, desde o início, né, a história, quando se passa a saber a história da favela, né, favela, acho que era o nome de uma árvore que tinha na Bahia, que alguns soldados pegaram na época de uma batalha lá e vieram e trouxeram, e eles moravam nessas montanhas aí nos morros do Rio de Janeiro, até para se distanciar do povo, porque essa doença acho que era contagiosa, e dali em diante foi vista a favela meio como um lugar onde que lá tudo podia acontecer, e hoje tá de um tamanho as favelas do Rio de Janeiro que acho que o único jeito era fazendo um outro Rio de Janeiro, igual foi feito uma outra Brasília, né? Exatamente. Mas é isso aí. Bom, protegem lá, então pode entrar quem quiser dentro da favela e fazer o que quiser, que a polícia... Mas a polícia é fera, eles entram igual, não tem STF que segure, né? E assim, ó, uma coisa que eu digo, a pessoa não precisa ter medo de falar do STF, a pessoa tem que replicar o mesmo assunto, né? O mesmo assunto. Então, uma vez chegaram e perguntaram quem que era Espartacus, e a cidade inteira falou, eu sou Espartacus. E eles não conseguiram prender Espartacus porque a cidade inteira era Espartacus. Então, quando você fala um assunto do STF, principalmente o pessoal da direita, todos têm que replicar esse assunto. Não adianta a gente fazer ações isoladas. Por exemplo, né, a gente tem aí pessoas bacanas que nem no caso o Alan dos Santos teve que se mudar agora para o México
Porque ele é um cara bom, mas ele fazia ações isoladas. Ele falava o que ele imaginava. E ele tinha que pôr isso de uma maneira para que todo mundo falasse. E se todo mundo falasse a mesma coisa, replicasse o que ele falava, o STF não consegue prender aí 70 milhões de brasileiros, não né? Consegue, os votantes aí de Bolsonaro. Então, quando se fala em STF, nós temos que replicar o que a massa, aquela que elegeu o Bolsonaro, aquela que encheu a Avenida Paulista, que encheu aí as grandes avenidas aí do Brasil, nós temos que replicar o mesmo assunto, né? Não adianta você ser de direita, você tem que saber ser de direita. Você tem que atuar na direita. E para isso, o que é? É dar o grito ecoando em massa. Foi assim que elegemos o presidente e assim que nós temos que ajudar a mudar o país. Não tente buscar uma ação isolada que você vai cair na mão das hienas. Um elefantinho, quando foge da manada, as hienas pegam. No meio da manada, ninguém consegue pegar ele, porque os elefantes são inteligentes e caminham em manadas. Muito bem, desculpa aí estender tanto, mas é um assunto aí que eu bato sempre nessa tecla. Tá chegando mensagem aqui pelo WhatsApp. O povo sabe quem são os 11 do STF e não sabe os jogadores de futebol. Ganhamos 10 anos da Revolução Cultural. Isso é verdade, porque antigamente a gente colecionava. Você sabe que... Quero abrir uma interrupção. Esses tempos eu falei para um amigo meu, já imaginou nós montar um livrinho, um álbum e vender figurinhas em pontos, onde essas figurinhas são políticos, para colar ali o pessoal dos governadores, deputados, vereadores, o pessoal da STF, para colar o presidente. Hoje o programa tá engraçado, mas a figurinha 13 não precisava ter, né, no álbum. Mas você já imaginou que legal? Que nem nós mais novo lá, colava da seleção brasileira e sabia o nome até de outros jogadores de outros países do mundo, né? Então nós podemos ter os políticos do mundo todo ali. Mas um passo a gente já deu, chego agora aqui por mensagem, que a gente ganhou 10 anos de Revolução Cultural, sabendo o nome agora dos políticos e não sabendo dos jogadores, né? Isso é ótimo. Inclusive em 2016 a gente aprendeu a votar em vice também, né? Porque a gente sentiu o peso do vice em 2016, 2015, 2016, que aconteceu o impeachment da Dilma, a gente acabou ficando na mão do Michel Temer, que por tabela era o mesmo PT. Os caras são fera, eles sabem. Eles perderam a eleição, mas continuam no comando, né? Nós estávamos falando disso há pouco. Depois de um acordo mal sucedido com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Latam vai iniciar na sexta-feira, às 7 agora, a demissão de 2.748 tripulantes. Sindicato não aceitou a redução dos salários, né? Resultado, 2.748 ficarão sem salários. São os sindicatos ajudando a atrapalhar o Brasil. É um povo que ganha muito bem, o povo que trabalha no ar, eles merecem por ganhar, eles estão distantes de nós, né? Mas essas empresas aí, se você for analisar, quando entrou a Azul no Brasil, ela veio meio como um preço de ônibus, né? Um preço de ônibus, até o ônibus baixou, o ônibus virou leito, tem ônibus com cama, com Wi-Fi, com tudo, porque o avião, as linhas Azul se tornou barato. E aí também fez com que outras empresas baixassem o valor. Mas isso aqui não é de acordo com o mercado livre, isso aqui é de acordo com o momento do país, né? Precisa ser hoje de você ter aí todos os... Porque, poxa, por que não pode os aviões aí tá voando e fazendo o mercado girar se aí lota restaurantes, lotam outros espaços, né? Na verdade, esses caras aí não são sindicalistas, né? Na verdade, são anarquistas e comunistas. Isso é o verdadeiro sindicato aí que está controlando. Porque uma vez que você coloque aí as precauções para o avião ele voar aí tranquilo, distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo que gera no protocolo, não tem por que os aviões pararem. E ajuda a melhorar a economia do país. Hoje o país, ele além de ser caminhão, carro, por barco, ele tem que ser pelo ar, né? Já criou-se esse mercado e não pode parar. Mais mensagem chegando aqui pelo WhatsApp. Mas se você quiser, Lion, pode falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que ali o sindicato está cumprindo direitinho o papel dele, que é realmente de levar empresas à falência e atrapalhar o nosso país, né? Que é a missão do sindicato. Nessa pegada aí, né? Eu tenho acompanhado ali que está sendo
discutida a criação de um novo sindicato, né? Que seria um concorrente para esse que existe, no caso, um sindicato de direita. Além de eu ter liberdade de escolher assim, se quer ou não ter pagar sindicato, eu posso escolher entre os dois, que hoje o sindicato é monopólio, né? Hoje o sindicato ele tá aí para complicar, né? Sim, para complicar. Sindicato é algo sagrado, então nós temos que pôr pessoas boas ou mudar, igual você está propondo aí, ó, novo sindicato. Novos pensamentos que atue aí o sindicato ele tem que ser muito parecido com a CIPA, né? Comissão de Prevenção ao Acidente e tal. Tem que ser muito parecido, porque vê o lado do patrão e o lado do funcionário. Isso, defenda, inclusive, obrigações também, que hoje só defende direito. Direito. Estamos cansados de direito, né? Acho que tem que ter um pouco de obrigação também além do direito. Verdade. Totalmente pronto. Nós estamos aqui, agora eu vou ver um pouco aqui na parte aqui, ó, um abraço para Mari Cabeleireira, ela é lá de Balneário de Pinhal, Rio Grande do Sul, é lá do mesmo time, né? Do mesmo time nós temos aqui a líder aqui, agora já sumiu, é muita mensagem chegando. Um abraço pro pessoal de Manaus, estamos com o Kleber Mendes, direito de imagens e etc. É isso aí, Kleber. A Graciela Char, Rio Grande do Sul, presente, Rio Grande do Sul tá em massa aqui, ó. Edmar Otto, nenhum sindicato é bom, é isso aí, Edmar, nós temos que... já que o povo se acostumou com o sindicato, nós temos que fazer o sindicato ser bom, né? Ver estratégias para isso. O Ney lá da Grande Florianópolis, que pessoal está achando o aumento do pedágio nessa altura do campeonato? Eu sou contra, né, o aumento do pedágio, aqui na 101 aumentaram, ele começou muito baixo, porque era uma BR que já estava pronta, então não tinha que cobrar tão caro, mas já estão aumentando. Não é o momento para isso, mas vamos dando continuidade aqui. Você deu um resumo aí sobre o sindicato e já vamos para outro assunto aqui, ó. Segunda turma do STF retira a delação de Palocci contra Lula, seguindo a todo vapor o projeto de trazer novamente o condenado ao poder. Pode falar um pouco sobre isso aí, se você quiser, lá. Tá aí para você falar. Ali teve 2 votos, né? Foi o... Deixa eu ver se me fala a memória aqui, eu tenho até anotado aqui, inclusive. Teve 2 ali que votou o Mendes e um outro que votou a favor de retirar a delação. O Lewandowski votou a favor. Ou seja, tipo, a gente está à mercê da opinião política dos ministros, né? Que foram nomeados por tais presidentes ali. Um quer que tire, então a nossa Constituição não é clara nesse aspecto, né? Eu não sei de onde que eles tiram, a opinião deles é que vale, tá sobre a lei, inclusive, né? Se um acha que deve deixar o Sérgio Moro teria, no caso, poderia incluir, como é que se fala, a juntada de processo, né? Como é que chama? Juntada de delação ao processo que já estava correndo, no caso, né? O Lewandowski acha que o Moro poderia fazer isso. Os outros 2 acham que não. Então, se há uma divergência, eu acho que os caras já deviam sentar e conversar e não teria que se definir, não vamos colocar. 2 acham que sim, um acha que não e essa é a decisão. Agora, se imagine se o Haddad tivesse ganho. Se o Haddad tivesse ganho, não tinha nem conversa, né? Imagina se o Haddad tivesse ganho. O que vocês dizem aí, pessoal? Imagine se o Haddad tivesse ganho. Um abraço lá para São Luís, no Maranhão. Bastante gente entrando aqui, nós estamos lá no Maranhão, nós estamos nos Estados Unidos, na Europa, do Iapoque ao Chuí, estamos nos 26 estados aí, 27, né, com Brasília, estamos em todo o território brasileiro, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e tem mais gente mandando abraço lá no outro canal, quem que é? Rio de Janeiro, um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. Falamos agora aí da favela aí do Rio de Janeiro, é uma favela gigante, né? Não voltando no assunto, mas uma favela do Rio de Janeiro é maior do que uma cidade mediana no Brasil, é muito grande. Tem muita gente boa que mora lá, infelizmente os que não prestam se aproveitam para se esconder no meio deles, né? Mas a favela é composta por muita gente boa. Presidente Bolsonaro se solidarizou com a explosão em Beirute, no Líbano, onde deixou mais de 100 mortos até agora. Que loucura, hein? Que loucura! Que explosão! Todos devem ter visto os vídeos aí, né? Até o momento ninguém sabe o que aconteceu. O que você disse que aconteceu lá? O que você imagina? A primeira vez que eu vi no jornal seria fogos de artifício, né? Depois, hoje, pelo que eu vi, não é mais fogos de artifício. Era... Como é que é o arsenal, os armamentos que estavam lá? Inclusive é controlado no Brasil, é controlado pelas Forças Armadas, né? Isso aqui não é livre, não é de livre comércio, não. Bom, tem um lugar aqui no Brasil... Era amônia, no caso, né? Amônia. Amônia mata o vírus.
Não, ozônio que mata. Ozônio, amônia, né? Já vai chegar na questão do ozônio aí. Muriaé, Minas Gerais. Muriaé, Minas Gerais, um abraço pro pessoal lá de Muriaé. Mas aqui no Brasil tem um lugar, que o exército ele tem os armamentos deles, em Paiol, que é guardado em Paiol. Então tem um lugar aqui no Brasil que é guardado os armamentos em Paiol. E esse Paiol é muito distante um do outro, para que se um der uma explosão não alcance os outros. Aquela explosão que a gente viu ali no começo parece que é de foguete mesmo, sabe? Mas depois você vê o impacto que aquilo ali faz, a onda que aquilo ali cria, a gente vê que aquilo ali era... Aquilo ali era uma munição, aquilo era munição pesada. Só o deslocamento de ar mexeu com os barcos, aquilo ali mata as pessoas. Tinha um carro lá a 1,5 km de lá filmando, quebrou todos os vidros do carro e baixou o teto do carro na explosão. Mais gente aqui pelo WhatsApp aqui, ó, chegando aqui agora, Cuiabá, um abraço pessoal de Cuiabá. E é isso aí, né? Falando lá de Beirute, então, o que se imagina seria isso? Um navio que parece que foi preso, né? Ele chegou ilegalmente lá, foi preso, estava 4 anos parado lá e aconteceu, em 4 anos os caras não conseguiram dar fim no navio de amônia. Eu vi essa história aí desse navio aí. Vê que a incompetência não é só no nosso país, né? Lá também foram incompetentes os caras de aprender o navio com... eu vi a história desse navio aí, mas agora vai sair muita coisa. Eles prenderam todos os caras ali da diretoria do porto, estão tudo preso em casa, né? A domiciliar, para eles tentar descobrir o que aconteceu. Alguém tem que encher os bolsos, Graciela Shore, isso aí, Graciela, alguém tem que encher os bolsos, você tem razão, mas o que esse povo já encheu os bolsos nas nossas costas, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, um abraço, pessoal de Belo Horizonte ligado com a gente aí também. E a nova lei contra fake news é uma forma de calar os conservadores nas redes e fazer que o Bolsonaro enfraqueça. O plano está em andamento. Você mexe com internet, rede social? Já tive algumas redes sociais já excluídas por opinião política. É mesmo? Fala aí um pouco sobre isso. Tive um Twitter excluído por fazer uma pergunta para uma jornalista. Meu Twitter foi bloqueado, não pude mais acessar. Até voltei agora, mas meio que tímido agora, ainda não acessei muito, não interagi muito, né? Mas voltei recentemente para as redes sociais. Você sabe que as redes sociais são mais de 40 plataformas, entre Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, esse Parler aí. Na guerra tem muitas estratégias, né? E tem uma empresa americana que o nome dela é Jones, Juventude. O nome é Juventude em francês, mas a empresa é americana, vende produtos de beleza e tal. E tudo diz que o Parler, que é o nome francês, é de uma empresa americana também. Então, assim, ó, toda a rede social tá no comando dos esquerdistas. Todas elas. Toda a rede social, todas as TVs, todas as rádios tem 9 mil, no caso rádio web, como essa que a gente está falando, ou rádio no formato, aqui a nossa aqui é a comunitária, né, Paulo? Essas rádios aqui já são mais tranquilas. Mas mesmo assim tem 9 mil rádios comunitárias na mão de esquerdistas. 9 mil rádios comunitárias. O Brasil tem 5 mil e poucas cidades. Fora as AM, FM. Então se veja que toda a comunicação do país está na mão dos esquerdistas. Eu tive lá acho que é Ponta Verde, Maceió, na praia de Maceió. Pertence a Alagoas, Maceió, isso, né? Eu pedi lá aos universitários, Maceió pertence a Alagoas. Claro, tudo que você vê lá, rádio, TV, jornal, tudo da família Collor. Tudo deles. Tudo deles. Um abraço para Pirapora. Minas Gerais também. Minas Gerais em... A esquerda tem um arsenal forte para brigar com a gente, né? No caso dos meios de comunicação, universidades. São duas armas poderosas para... Se a gente tivesse as redes sociais ali na época do Enéas, nossos pais tivessem isso, a gente provavelmente teria um Brasil de Enéas hoje, não de Fernando Henrique. O povo não acreditava muito no que o Enéas falava, mas hoje está dando bem certinho, né? Hoje a gente vê o tamanho do erro que foi cometido por nossos pais, né? Que não elegeram o Enéas. Agora, para a direita mudar esse país, ela tem que ser ótima, porque se ela for boa, ela perde para a esquerda, porque a esquerda é muito boa. E são eficientes, cara. A esquerda é muito boa. Então eu tô ouvindo aqui alguém dizer que o diabo... Aqui é um lugar ruim para falar isso, mas aquele de chifre lá é perfeito, né? Então assim, ó,
que acontece com relação à esquerda? Eles identificaram assim, quem que é meu maior inimigo? A mídia, vamos estar com eles. Quem que é meu outro maior inimigo? O exército, vamos estar com eles. De que forma? Vamos dar um bom coturno, uma boa roupa, uma boa comida, um bom salário, vamos tirar a arma, vamos tirar as munições, vamos dar um conforto para eles. Quando for para a guerra, eles não vão poder ir porque eles estão destreinados. E quem que é os caras treinados deles? É o PCC, é a milícia, é tudo isso aí que você vê de PSOL, é essa turma aí. Então eles estão com a guerrilha deles boa, montada. Tanto que alguém já disse na época, né? A direita vai ganhar, mas nós continuamos no poder. Acho que José Dirceu, foi isso? José Dirceu é o cérebro pensante da esquerda no Brasil. Né? Um abraço lá para Ibaté, São Paulo. Meu nome é Ita Fernandes, obrigado por me darem a chance de liderar a Lux na minha cidade, sempre alerta pelo fim da esquerda. Edmar, os conservadores precisam se preocupar em identificar, divulgar e eleger candidatos conservadores. Isso, também. Só que tem que ser candidatos que, quando assumir o poder, faça alguma coisa. Hoje, se vocês forem analisar, a comissão externa no combate ao Covid está tudo na mão de centro-esquerda e de esquerda. Não tem um direitista lá na comissão que está no combate ao Covid, que é aqueles que estão liberando dinheiro para a saúde, para isso e aquilo outro. Então vejam, a direita assumiu e a esquerda está no comando, continua no comando. Tem que saber interpretar ações, e o pessoal que não acredita que o Fernando Henrique é comunista. O Fernando Henrique, inclusive, queria colocar um escritório das Farc em Brasília na época dele. Olha só, fala mais sobre isso aí. E muita gente acha que não, e duvida que o Fernando Henrique é comunista. O Fernando Henrique é o pai do PT, gente. Ele entregou o Brasil pro PT. Caramba. Assim, só prestar atenção no que o cara faz e fala que vocês vão conseguir entender o que muitos falam e ninguém acredita, né? Que o Fernando Henrique é realmente comunista. Hoje ele é contra tudo que temos aí de Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro faz, o Fernando Henrique é contra. Se prestar atenção, souber interpretar o que o cara faz e fala, vai entender a posição política dele. O cara quer colocar um escritório das Farc em Brasília, isso não é. As Farc não tem nada de... Caramba. Ó, pessoal lá de Sobral, um grande abraço. Sobral Era a terra do... De quem? Não é Rio Grande do Sul? Não, Sobral do Ceará. É lá em cima, lá no Ceará. Sobral. Sobral ali perto de Cablobló, Cabloblinha. Tô brincando, mas é longe de Sobral. José Carlos, precisamos estar atentos com o que ouvimos e filtrar tudo. Para isso temos que estudar e entender o que é marxismo. Você tem razão. Tá muito encalacrado o marxismo em tudo que tá ativo aí pela... Eu vou te dar um exemplo. Pessoal, os Hare Krishna, aquele que você vê lá com aquelas roupas, entregando centinho, vendendo livrinhos, né? Para eles dizer que aquilo ali, eles estão alimentando eles, alimentando pessoas. Eles estão vendendo os livros, aí você compra para ajudar e quando você abre para ler, tá lá o marxismo implantado ali dentro. Então tem que cuidar hoje até com quem você vai ajudar. Nós já vamos explicar aqui o que é marxismo. Já está chegando aqui até por WhatsApp aqui alguma coisa sobre o marxismo. Mas aqui, ó, o José Carlos aqui eu já falei, a Martinha, já falei também. O grande problema hoje são os infiltrados, mas vamos com o trabalho antecipando junto à comunidade para vermos verdadeiros de direita e verdadeiros patriotas, Graciela. Os infiltrados, eles até têm, mas o pior é quem já estava. Hoje no poder público, no governo aí, nos cargos estaduais e federais, estão todos esquerdistas lá. Tem que pôr gente do bem, de direito, para ocupar esses cargos. Estão todos lá. Pode falar um pouquinho que eu estou falando demais. Aqui voltando na lei da fake news aqui, o Kleber. É tão absurda essa lei que, a gente voltando ao assunto passado ali, o rapaz que foi preso com um avião com meia tonelada de cocaína, ele estava em liberdade provisória, solto pelo STF. Olha Já havia sido preso pilotando um avião de cocaína. Caramba! Pegou 21 anos de prisão, foi solto e estava de novo pilotando o avião. Ou seja, o Alan dos Santos teve que fugir do Brasil por mensagem, por postar alguma coisa na rede social dele contra o STF, teve que fugir do Brasil, teve que sair do Brasil. Na verdade, não fugiu, ele não é procurado lá, não teve que fugir, ele simplesmente saiu para se proteger. Sim. Então, um cara que posta alguma coisa na internet contra o STF tem que sair do Brasil porque é um crime absurdo. Mas pilotar um avião de cocaína é tranquilo. Você vê, né? Que coisa. E aí, assim, ó, lá nós estávamos falando de marxismo, é só estudar Karl Marx lá que vocês vão ver o que é o marxismo, né? Foi implantado por ele, então Karl Marx
aquele o Freire lá, o... Como que é o nome daquele cidadão? Paulo Freire. O marxista, no caso, o comunista é o que gosta do marxismo e o direita é o que entende o marxismo. Olha aí. Tá aí o nosso Lion dando uma aula aí, isso é muito bom. Araras, um abraço pro pessoal lá de Araras. Nova lei contra fake news é uma forma de calar os conservadores, isso aqui a gente já estava falando agora, né? A gente falou agora nas redes sociais, então isso enfraquece o Bolsonaro, porque o poder dele estava na replicação do povo. Só que o direitista, ele tem que ganhar, assumir o poder e tem que agora fazer as coisas acontecer. Parece que todo mundo já afrouxou, que um ficou dodói porque aconteceu isso e aquilo. Tem que ser guerreiro. Colocaram o homem lá, agora vão deixar sozinho até ele virar o último dos moicanos? Não, tem que ajudar ele, tem que replicar o que ele está falando, tem que enviar mensagem para ele lá para Brasília, através de deputados, governadores, senadores, os mais próximos de vocês, para que o presidente haja com as ideias do povo também. Foi o povo que elegeu, agora o povo tem que pôr as ideias para ele praticar. Às vezes vem ideias dele sozinho ou de alguém que está lá no lado, porque o povo não está mandando ideias, manda para lá. Isso que está escrevendo aqui no WhatsApp para mim, tem que chegar de alguma maneira, em forma de carta eletrônica, seja lá o que for. Passa a ideia da tua cidade, a ideia do teu bairro, do teu estado, que eles vão ter que olhar e fazer isso por nós. Se nós não fizer, a esquerda está fazendo. Um abraço lá, pessoal de Porto Velho. Um abraço para Porto Velho. E hoje aqui, ó, com bastante gente aqui, mas bastante gente aqui com a gente hoje. Eu queria falar aqui sobre Itajaí. O mundo inteiro tá falando sobre Itajaí. Hoje o Pingos no I, Pingo nos Is, o Pânico tava falando. Eu me mudei aqui para Balneário Camboriú, aqui do lado, né? Acabei me mudando para lá. Então, talvez eu vou me livrar disso daí. Mas Itajaí virou assunto internacional com a nova terapia proposta pelo prefeito, que seria a aplicação retal de ozônio. Os memes e a zoação à parte, né? O prefeito não enlouqueceu. Esta terapia existe há mais de 70 anos, entretanto, não existe comprovação científica de sua eficiência contra o coronavírus. Mas isso aqui virou uma piada, os memes, todo mundo aí deve estar recebendo no seu WhatsApp. E pode falar um pouco sobre isso aí. É até engraçada a situação, né? Não há comprovação científica de que cura, mas provavelmente o prefeito ouviu falar sempre no buraco, na camada de ozônio, agora ele quis fazer o contrário, né? A camada de ozônio no buraco. A camada de ozônio no buraco. Olha só, Itapedra, Jaí Água, água sobre as pedras. Isso quer dizer o nome da cidade, Itapedra, Jaí Água, água sobre as pedras. Esse é o nome indígena, como muitas cidades que começam com Ita, são nomes dados pelos indígenas, né? Itaiópolis, Itá, tem até a cidade de Itá, mas voltando ali já para meio que encerrar, porque isso é um assunto aí só de gozação, mas o prefeito de Itajaí, ele deu uma acertada, não vou dizer uma acertada, uma meio errada com a cânfora, ele acertou na ivermectina, agora ele errou aí com o ozônio. Vamos ver o que vem pela frente aí, porque ele vai ter que dar uma acertada aí. Só liberando o povo para trabalhar, acho que já estava de bom tamanho, acho. Para deixar as empresas trabalharem, deixar a economia girar, já estava de bom tamanho. Mas eles acham que o vírus está de folga no domingo. Eles acham que o depois das 10 da noite também. O vírus vai dormir depois das 10 da noite, né? E assim, ó, não tem como você falar se esse ozônio funciona ou não contra o vírus, porque o vírus ele é um vírus encapsulado. Quando ele está dentro da pessoa, ele é o Covid-19. Quando ele sai para fora, ele vira o SARS-CoV, o Covid-2. Quando ele está fora, ele dá multiplicação, porque daí ele infecta várias pessoas. E é nele fora que você tem que acabar, não dentro da pessoa, porque você vai lá curar uma pessoa, mas você tem que matar o vírus fora para ele não passar para os outros. Por isso que a Alemanha e Suíça deu certo. Distanciamento e máscara, e distanciamento. Aqui você vai para os bairros, aonde você for aí, você vê o aglomero de pessoas aí com churrasquinho, com isso e com aquilo, sem máscara, então tá passando o vírus. O vírus você não tem que tratar ele dentro da pessoa, tem que tratar ele fora. O vírus ele não é vivo, ele não é um ser vivo, ele
Ele é um ser que ele precisa estar dentro de nós para ter vida. Mas quando ele está fora é mais fácil de matar. Você mata com água e sabão, mata com álcool em gel, mata com limpeza, mata com distanciamento e mata com seriedade. Vocês não estão tendo seriedade pro vírus, aí depois tem que curar ele dentro. E aí vai ter que tomar ozônio aí. Canoas, Rio Grande do Sul, um abraço! Enfim, conseguiu transformar o comunismo em vírus, né? Antes ele matava mais de fome, agora tá conseguindo matar por insuficiência respiratória e por tantas outras complicações aí, né, que esse vírus traz. Essa é a terceira guerra mundial sem precisar soltar um tiro. Estamos sobre o regime chinês aqui no caso, preso em casa, sem... E usando Os chineses são fera, viu? Os chineses são fera pra espalhar tudo que é de ruim, né? E eles são aquele tipo de gente que eles destroem para ir lá reconstruir com o dinheiro deles, né? Um abraço aí pro pessoal de Belo Horizonte. Já falamos aqui desse assunto aí que virou uma palhaçada, o tal do ozônio. Isso aqui só serve pra turma tá tirando sarro de nós que moramos por aqui. Olavo de Carvalho diz: aqueles que oferecem resistência à ditadura comunista já não podem limitar as suas ações ao campo das redes sociais. Se quiserem sobreviver, têm de criar associações e clubes de debates em todas as cidades, atuando pelo contato pessoal direto. Esta é a razão da existência da Lux Brasil. Nós somos uma associação que estamos em mais de 30, estamos em 150 cidades. Somos hoje a maior associação de direita. Replicamos aquilo que é conservadorismo, família, pátria, mercado livre. E todas essas pessoas estão replicando. Todos esses que estão nos acompanhando aqui pelo grupo, pela Lux. Você que está aí assistindo, entre na luxbrasil.org.br. Ali você vai ver muita coisa bacana para você aplicar na tua cidade aí. Tá chegando mais mensagem aqui por WhatsApp aqui. Da onde? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um lugar lá onde que eles estão tratando o vírus com bandeira, né? No caso, não, tratando da questão de picos, de lugares mais infectados. Então tem bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira preta, bandeira laranja. Na cidade do governador, lá em Pelotas, está a bandeira preta. Então você vê que é um estado que o vírus está... Bom, nem vamos falar mais de vírus, porque a gente já foi aqui para outro assunto, fomos aqui para frente, falando em grupos direitistas, falando em movimentos, associações, né? Então é isso aí, isso que o Olavo de Carvalho falou, é o que a Lux vem propondo. E que muitos movimentos têm que acontecer da direita. Você pode montar aí na tua cidade um movimento, uma associação Lux, montar aí uma base. Só você entrar no site luxbrasil.org.br. Ali vai ter todas as informações para você replicar aquilo que é o que eu falei: família, conservadorismo, mercado livre e tudo que é de bom para você ter uma vida bacana em um país lindo como é o Brasil. Mas pode falar aí, eu já respondi tudo mesmo, pode falar. Hey, Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Goiânia é uma cidade calorada, um povo bacana, um abraço para Goiânia. Mas fazendo uso do bordão ali, o Olavo realmente tem razão. A gente tem que tirar o chapéu aí para os discípulos dele, como Emílio, por exemplo, que um dos fundadores da Lux ali, que tem botado a cara a tapa, lutado pela direita do nosso país e realmente saído das redes sociais e ido pra rua. Que é o que... Eu sou um seguidor do Olavo, admiro demais ele. Tento assimilar muita coisa que ele fala ali, muita coisa que... A gente não concorda com tudo 100%, mas acompanho bastante ele, gosto de muita coisa que ele fala. Inclusive quando ele diz ali que quer ser obedecido, dê poucas ordens. E é uma realidade. Você dá ordem em todo momento, uma hora você vai ser desobedecido. Isso Fica mesmo. Todo o tempo repreendendo teu filho, por exemplo. Toda hora, não faz isso, não faz aquilo. Uma hora ele vai te desobedecer. Ele é defensor da liberdade em todos os aspectos ali, né? Ótimo, isso é muito bom. Quer ser obedecido de poucas ordens. E desde que sobre o Estado, a educação do teu filho, por exemplo, hoje o Estado acha que ele tem direito sobre o teu filho. Ele concede teu filho para passar o fim de semana com você, mas o direito à educação é dele, é ele que decide. E eu não quero que seja o contrário. Eu vou decidir se eu concedo meu filho para o Estado educar ou não. Escolas militares, brigue por uma escola militar na tua cidade. O professor vai dar o estudo, matemática, ciências, português e educação física e seja lá o que for. Você vai dar educação em casa e a parte cívico-militar eles vão fazer o receptivo do aluno até a sala de aula e depois levar até perto da casa dele. Então isso aí é o que nós
tínhamos na nossa época, cantar o hino, fazer fila, cabelo cortado, roupa limpa, educação dentro da sala de aula, e aí nós voltamos a ter uma boa educação. Nós estamos muito atrasados, mas ainda há tempo de... Escola militar, esse é o recuperar. caminho para o nosso futuro das nossas novas gerações aí. Isso mesmo, hoje o programa está bem bacana, eu estou falando bastante, mas é porque os assuntos são bem pertinentes, então eu gosto de falar. E aí, ó, já vamos aqui para outro assunto. A venda de armas disparou 135% no mês de julho nos Estados Unidos. Aumento atribuído por lojistas às preocupações dos americanos com os atos violentos de movimentos como Antifa, inclusive pelos democratas, que são historicamente favoráveis ao desarmamento do povo, né? Imagine se até os democratas que eram favoráveis ao desarmamento estão se armando, é porque o negócio está feio lá, né? Feio, lá é complicado. E é um fato interessante aqui esse movimento dos antifas. Eu acompanhava na época ali que estava o movimento, a polícia tinha que fechar os comércios mais cedo por causa do movimento que eles estavam saqueando muitas lojas, muitos bancos. E aí vai um deputado lá, lacrador, na TV falar que existem mais negros na cadeia do que brancos. Uhum. Ou seja, mas os caras vão fazer um protesto, eles vão saquear, vai ser mais preso. Ali, evidentemente, os integrantes do protesto eram compostos por maioria de negros, né, no caso. Tinha alguns brancos lá, aproveitadores, mas a maioria de negros. Os caras vão pra rua fazer um protesto para defender a raça deles, que eu acho justo. Tudo bem, não tem... Mas vão saquear, vai ser mais gente presa. Daqui a pouco vai ter mais negros na cadeia também. Então, eu acho que deviam... Não acho correto esse lado também, né? Entendi. É isso aí. Você sabe que essa parte aí do armamento, mas também você veja, né? Os caras depredam, eles estragam lá. O cara levou quantos anos para montar a loja, o supermercado, a lanchonete dele, e aí vai o povo aí aproveitando. Porque isso aí é o seguinte, né? Esses movimentos na rua, ele também dá a oportunidade dos malandros ir lá para poder fazer o saque, para poder fazer o roubo, né? Então, o cara de pensamento mau, ele se camufla ali para ele poder fazer as ações dele. Um abraço lá para Juazeiro do Norte lá no Ceará, lugar lindo, lugar bem bacana, quero voltar, lugar bem legal que é Juazeiro. Quero voltar lá, porque até no momento só foi em sonho, mas quero voltar pessoalmente lá, porque é um lugar que a gente vê aí já vi por seriado, novela, vejo aí pela internet, um lugar muito bonito. Um abraço pro pessoal de Juazeiro. Vamos lá. Outro fato interessante aqui, Kleber, sobre o desarmamento. Os Estados Unidos, um pouco mais de 364 milhões de habitantes, 38 mil mortes por arma de fogo em 2019. O Brasil, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 47 mil mortes por arma de fogo. Caramba. O Brasil, que é o desarmamentista, morre mais gente por arma de fogo. Então, por arma ilegal, provavelmente, né? Porque os Estados Unidos é mais arma legalizada, tem mais liberdade lá de... Aqui no Brasil você vê que o cara, ele vai te assaltar, ele sabe que você está desarmado. Tá desarmado. Né, uma briga aí de trânsito, alguma coisa, ele pega e prega a bala. Agora, se ele souber que você está armado, ele vai pensar duas vezes, né? Isso que acontece nos Estados Unidos. Vai brincar lá nos Estados Unidos, ainda mais ali na região do Texas ali. Vai brincar ali, inventa puxar uma arminha de plástico. Mesmo que ele saiba que você está desarmado, mas tipo, no outro carro pode estar armado e pode agir por você, no caso, né? Então ele não vai ter tanta segurança assim para... Isso mesmo. Um abraço lá pro pessoal de Pelotas. Falei agora de Pelotas, uma cidade muito bonita ali, uma cidade muito bacana, né? Tem um lado antigo ali, também tive lá na Festa do Doce, uma cidade muito legal, uma festa bonita. Acho que só vai voltar agora em 2022, porque 2021 é a continuidade dos eventos. Eu penso que o trauma nas pessoas não vão fazer com que elas vão aos grandes eventos. E aí agora mais mensagem chegando aqui pelo WhatsApp. Então vamos lá. Já falamos aqui das armas. Cresce a quantidade de outdoors em apoio ao presidente Bolsonaro por todo o Brasil. Este é o reconhecimento do povo para com o melhor presidente de todos os tempos. Já viu por aí outdoor aí espalhado? Bastante. Apesar da Rede Globo dizer que tem caído diariamente o apoio ao presidente. A popularidade dele tem caído bastante, eu não vejo isso de forma alguma. Um abraço lá pro pessoal de Brasília. Brasília tá aí também, estão ligados com nós. Um abraço, pessoal de Brasília. Eu tenho aquela música, quero ver um cabra da peça para fazer outra Brasília, né? Tinha que fazer outra Brasília, porque ainda tá falando do Rio de Janeiro, mas Brasília tá... O antro que tinha no Rio de Janeiro na época da capital, estão tudo lá em Brasília também. Estão tudo em Brasília.
Estão todos em Brasília, quase todos em Brasília. Lembrando que Brasília foi Malandragem está lá. Brasília foi planejada por um comunista para dificultar o acesso do povo, né? Porque ela era no centro do Rio de Janeiro, ou seja, era de fácil acesso para o povo. Não foi construído lá no meio do nada, lá para dificultar o acesso. Você não tem onde estacionar um carro, não tem... Para chegar em Brasília é um karma. Ou seja, tirou a Brasília do acesso do povo, no caso, né? Aqui. Olha só, um abraço lá para Olímpia ali perto de Barretos, Olímpia, cidade bonita também. Olímpia tem o maior número de leitos no hotel ali, que são 906 quartos, tem parques aquáticos lá, cidade de Olímpia, um lugar bem bacana, acho que a Festa do Cavalo também é lá em Olímpia. Um abraço para vocês, todo mês de agosto tô aí na cidade, esse ano aí não sei se vai dar, mas a gente sempre tá aí na região, um lugar bonito, pessoas trabalhadoras e que fazem grandes realizações ali. Vamos lá, a gente já falou aqui da venda das armas, cresce a quantidade de outdoor, a gente já falou, sabe que se você andar aqui para o sul aqui do país, principalmente para os interiores, cidades pequenas, você vai ver muito outdoor, que é o agrônomo, o colono, o agricultor, esse cara ele não arrasta o pé, ele não arrasta, tá chegando aqui muita mensagem aqui no WhatsApp aqui, e aí atrapalha um pouco aqui a fala, mas o colono, ele vai lá e ele ergue o outdoor mesmo, porque esse peita mesmo, mostrando que ele é Bolsonaro até debaixo d'água. Isso é bom porque o agronegócio mostra que está com o presidente, né? Mostra que está com o presidente, e o agronegócio hoje é o que movimenta o país, né? Se não tivesse aí nosso agronegócio, nós estávamos perdidos com essa pandemia, com tudo parado. E a gente vê a popularidade dele, o Kleber, tanto que o cara vai no aeroporto, ele vai, eu estava vendo ele no Nordeste lá, cara, multidão rodeando ele. Eu falei pra minha esposa, cara, tu não vê qualquer artista do Brasil hoje que saia na rua e junta essa multidão atrás dele. Não, acho nem Roberto Carlos. O cara maior mais famoso celebridade do Brasil, hoje. Bolsonaro. Da América Latina, Bolsonaro. Um abraço lá para Vitória, Espírito Santo. Um abraço para Vitória. Povo de lá bacana também. Mato Grosso. Lá no Mato Grosso também tem muito outdoor. Mas é isso que eu digo. Lá também tá o colono. Lá tá o gaúcho. Sim. O gaúcho que foi lá para Primavera do Leste, que foi lá para Sinop, bonito, Cuiabá, tá lá na Bahia também, Luiz Eduardo Magalhães, Rondonópolis, toda aquela região lá em cima, a gauchada que foram para lá, abrir campo, né, Tocantins também, ali do Goiás para baixo. Então esse povo aí, ele tá com o Bolsonaro e é o povo que produz, que faz a economia do Brasil girar, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, tem mais umas mensagens chegando aqui, ó. Estamos aqui com o Medrano. O Medrano é da Lux lá ele é um argentino brasileiro. Ele está falando aqui a live dos amigos, mostrando a traição do Mourão, né? A traição do Mourão que traiu o Bolsonaro. Vamos ver isso aqui depois também. Grupo Lux em São José, estamos acompanhando. São José ali do lado, junto a Florianópolis. Por favor, a moça dos outdoors Brasília é a Bianca. Ok, muito bem. É muita conversa chegando aqui, eu vou até me perder, mas vamos lá. Cresce, né? Então já falamos aqui sobre os outdoors, deixa eu riscar aqui para nós ir para frente. O presidente Bolsonaro foi o maior responsável pelo fortalecimento da Lava Jato. Só pelo simples fato de não lotear os ministérios para os políticos, desta forma estamos atingindo um recorde de tempo sem corrupção no governo federal. Tá de parabéns, realmente, por esse fato, né? Uhum. Épocas passadas a gente via alguém cometendo um crime e sendo nomeado ministro para escapar da prisão. Uhum. Hoje comete um crime e é exonerado pelo Bolsonaro para que seja entregue à justiça, como aconteceu algumas vezes com o Bebiano, por exemplo, que foi um dos que ele exonerou. Salvador, Bahia. Um abraço aí para Salvador, Bahia. Esse negócio aqui da Lava Jato, eu acompanhei desde o começo ali. Tem até aquele filme da Netflix que é O Sistema, e ele conta tudo como começou. E por coincidência, começou bem no município de uma cidade que é a mais famosa do Brasil, que é no município de Palmeira. Começou lá em Itumarsum. Eles estavam seguindo um caminhão e foi ali onde que estava o chip, acho que do José Dirceu, e dali que eles desencadearam tudo. Era um caminhão de conserva, se não me engano, né? Eu acho que era de conserva, viu? Venda de armas de fogo legais registradas no primeiro semestre de 2020 subiu quase 200%. Edmar Otto. Tá aqui o Edmar Otto
Schreiber, tá falando aqui. Isso mesmo aí, isso mesmo, tá crescendo mesmo. Vamos lá. Então aqui a gente falou também sobre o fortalecimento, né, da Lava Jato. E que bacana, né? Por exemplo, qualquer país aí no mundo pode falar que nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, que nós somos um dos últimos países na educação, que nós somos isso, aquilo, outro, mas eles não podem falar que nós somos ladrão, porque agora o país não tem mais roubo. Não tem mais roubo. O país não tem mais roubo. Isso é o maior orgulho. A hora que a Alemanha falar, pô, nós demos de 7-1 em vocês, a gente vai dizer, olha, mas nós somos parecidos com vocês também agora na questão de ética, moral. Aqui nós passamos a ter moral. Votamos em um presidente para nós voltar a ter moral. Isso é ótimo, isso é ótimo. Os ladrões estão de algemas da liberdade. Eles estão livres, mas com algemas. Eles estão com as mãos soltas, mas não conseguem roubar. Imagine, você que gosta de doce de leite, colocar na tua frente e você não poder alcançar. Você que gosta de uma bicicleta, ela está a 2 metros com você e você não ter perna para chegar até nela. Você que gosta de estrelas e não consegue alcançar para pegar uma estrela. É assim que os ladrões estão se sentindo agora. Foi cortado de todos os ladrões o alcance ao dinheiro. E aí deixa esse povo furioso. Eles estão furiosos que não têm acesso ao dinheiro. Por isso que eu digo, mais uma vez, temos que estar junto com o presidente, porque ele fez o maior ato da história do Brasil, que foi tirar o dinheiro da mão dos ladrões. E por esse fato, o terceiro turno das eleições não acaba mais, né? Então, por ele não deixar colocar a mão no dinheiro, que não querem acabar o terceiro turno. Não deixam ele governar por esse motivo. Mas imagine, né? Imagine você tirar o que era de mais sagrado do ladrão. O que é mais de sagrado do ladrão é o dinheiro. E ele tirou isso. Ele tirou da mão. E aí, agora está tentando tirar, e por isso a gente tem que ajudar, que é o que é mais de sagrado ainda do que o dinheiro, é o poder. Então, a gente já tirou o dinheiro, agora tem que tirar o poder desse povo. Tirando o poder dele, de que forma? Nós agindo, atuando. Eu tenho até meio que, eu não consigo dizer que eu sou um direitista, porque eu não estou vendo a direita atuar. Eu não estou vendo ela ir para a rua, ela fazer acontecer igual ela fez na eleição. Parece que foi um traque que estourou e cadê o resto? Cadê o direitista para apoiar o Bolsonaro? Cadê as replicações em redes sociais? Cadê os outdoor pelo Brasil inteiro? Não adianta só uma região colocar. Cadê o povo brigando por um país melhor? Se acomodaram. Você acomodado está dando espaço para eles voltarem, hein? Uma vaca que dá 30 anos leite para um terneiro, a hora que separar, esse terneiro vai berrar, ele vai pular cerca, ele vai querer voltar. Então é o seguinte, vamos erguer essa cerca o maior possível, que o terneiro vai querer voltar na teta. Quem não gosta de política pode acabar sendo governado por alguém que gosta, né? Isso mesmo. Um abraço lá para Lages, tua terra, lá onde você nasceu. O pessoal de Lages estão junto com a gente, o pessoal de Vacaria ali do outro lado, Rio Grande do Sul, também estão com nós. E o César, né? O César é o líder lá dos Estados Unidos. Ele fará uma live com o Emílio no domingo, às 20 horas, em homenagem ao Dia dos Pais. Então, no Dia dos Pais, você pai e você que não é pai também, assista às 20 horas. Vai ser, acho que pelo Facebook? Vai ser pelo Facebook. Então, vai estar lá, eu já vou passar aqui o Facebook e o YouTube do César. Eu vou passar aqui o nome, o sobrenome dele, mas na Lux tem ali e pelo do Emílio também. Domingo, às 20 horas, às 8 da noite, uma live em homenagem aí ao Dia dos Pais e também falando sobre o Brasil, né? Sobre o país aqui. A parceria Brasil e Estados Unidos. A parceria Brasil e Estados Unidos. Nós estamos aqui há 10 minutos para finalizar. Pode falar mais um pouquinho aí, Lion? Pode soltar aí o verbo. Nós estamos onde? Na Lava Jato ainda? Não, mas se for para seguir a pauta, então antes deixa eu só mandar aqui, ó. Esse berreiro todo é exatamente a falta de oxigênio, dinheiro da esquerda para colocar em prática sua pauta marxista grancista. É isso aí, Dilmar. Mas, ó, a direita também tem que achar um jeito de falar.
com o povo leigo, explicar para o povo igual para uma criança. Esse negócio de marxista, de fascista, equilibrista, contorcionista, trapezista, Taxista. estilista, é tudo a mesma coisa na cabeça do leigo. Então a gente tem que pegar isso daí, resumir e passar igual você vai ensinar para uma criança. Porque eu, quando quero aprender alguma coisa, eu vou no caminho mais fácil. A gente sempre vai no caminho mais fácil, né? Então, assim, vamos explicar para o povo o que é isso, da onde veio o marxista, da onde que veio o comunista, da onde que veio tudo, para mostrar que nós, no momento, somos equilibristas, né? Nós estamos aí vivendo em cima de um trilho de trem. Você cai para um lado, é esquerda. Você cai para o outro, é centro-esquerda. Estão tudo dominando. E a direita está vivendo aí em cima de um linho, de um trilho. Nós temos que saber o que é isso que está sendo falado por palavras difíceis, que já é para tirar do povo em massa, para a gente saber o que eles estão falando, para a gente saber de que maneira atuar. Exatamente, é isso mesmo. Né? Temos que apoiar Donald Trump para ajudar o Bolsonaro. El Medrano, um argentino mais do que brasileiro, falando que temos que apoiar Donald Trump para ajudar o Bolsonaro. Você tem razão, porque nós temos que se unir com um país que deu certo, com um país que está aí mostrando a vida inteira que eles ressurgem das cinzas, depois de guerra, depois disso e depois daquilo. Não temos que se unir com um país falido, nós temos que ser exemplos para países falidos. A Venezuela, a Argentina, Paraguai, a própria Argentina do Medrano, eles têm que se basear num Brasil bem feito. E para eles se basearem num país bem feito como o Brasil, nós temos que buscar inspiração e buscar fontes, fiapos de verdade daquilo que acontece em países como Suíça. Ah, mas eles estão tantos anos na nossa frente. Olha aí, nós paramos de roubar, a gente já deu um pulo lá para frente. Eles têm uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, o incentivo que a Alemanha deu para o seu povo para não entrar em depressão, o incentivo agora no combate ao Covid é de 3 trilhões. O incentivo que a Alemanha deu para o povo dela é maior do que o PIB brasileiro. Então eles têm muito mais dinheiro do que nós, mas nós temos uma riqueza interna que nós podemos alcançar eles. De que maneira? Não roubando. Você viu que todos os assuntos levam dinheiro, levam roubo. Esse aí é o câncer do Brasil, eram os roubos que acontecia. Todo narcotráfico internacional apoia o Foro de São Paulo, mas é claro, o Foro de São Paulo é a cúpula. É a cúpula, eles têm que se agarrar na cúpula para eles poderem ter poder. E eles estão certo. Eles trabalham em equipe, em união. Foro de São Paulo é a cúpula, é a alma, é o coração deles. Então o narcotraficante tem que se apoiar ali para ter poder, força, proteção. É isso que eles fazem. Nós, direitistas, temos que atuar em massa para poder. Esse povo não está brincando, eles são inteligentes. Nós não adiantamos ser bons, nós temos que ser ótimos para poder ganhar deles. Hoje eu tô falando meio demais, hein, mas é que às vezes o cara fica meio nervoso. Fica meio nervoso quando você quer ajudar a mudar o país. E você vê que tem um monte de gente parado, um monte de gente quieto, dizendo, mas isso aí não é comigo, eu elegi o candidato para isso. Você tem que dizer pro teu candidato que você elegeu o que ele deve fazer. Ele vai pegar a opinião em massa. Se 50 pessoas estiver falando a mesma coisa que você está falando, ele vai lá, vai colocar uma lei, vai implantar, ele vai levar uma emenda para ajudar a melhorar o país, né? Eu estou falando aqui, né, já olhando aqui no horário, aqui falta 5 minutos. Vamos falar aqui sobre o socialismo na Venezuela. É um sucesso. Está implementando. Fontes afirmam que 80% da população estão igualmente na extrema pobreza. Isso resume o lema comunista da busca pela igualdade. Hoje todos estão igualmente pobres. Parabéns a todos os socialistas. Fala um pouco. Que belo exemplo para quem defende essa ideologia, no caso. Né? Aí está sendo aplicado o socialismo, o comunismo na sua essência, né? 80%, 27 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, para o coronavírus, 600 mil até agora morreu. Sim. Já tem 27 milhões à mercê da morte, no caso, com risco de morte. Ninguém fala, né? Ninguém fala nada. Só vejo 2 líderes mundiais, 2 líderes de Estado, no caso, Bolsonaro e Donald Trump, que se manifestam contra o Maduro veementemente. No mais, todo mundo calado. Inclusive a OMS, que não considera a fome um problema de saúde.
Caramba, mas é isso aí, é isso aí. Você fala pouco aí para resumir, mas isso é legal. Você até fala aquela palavra lá do Olavo de Carvalho. O que ele diz? Quer ser obedecido, dê poucas ordens. Dá ordens a todo momento, uma hora você vai ser desobedecido com mais facilidade, né? Então dê poucas ordens e deixa acontecer. É isso aí. Você sabe que Ensina pro teu filho o que é certo, o que é errado e não fica dando ordem a todo momento para ele. Deixa ele... Tem razão. Faz ele... Na hora de cobrar, ele vai dizer, opa, tem razão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Lux Brasil, né? Hoje eu vim com a camisa aqui do Aliança, mas o Aliança é um novo projeto aí, mas é para 2022, então não é coisa para agora, mas eu já tô com a camisa aqui. Mas a Lux Brasil, a qual o Lion tá com a camisa, o banner, aquele símbolo lá, ó, aquele símbolo que vocês estão vendo lá no fundo, ele é um átomo. Então, o que a Lux diz? Que primeiro você tem que trabalhar a pessoa, tem que trabalhar você. Você tem que passar a entender o que é bom para o país. Aí depois que você entende, você vai falar aí agora na tua família, pro teu irmão, pro teu pai, pro teu irmão mais novo, pra tua mãe, pro teu primo, pro teu tio, pra tua família. Aí você cola no muro do vizinho e fala um pouco para ele, tá? Você vai ali na esquina no bar, fala um pouco para ele lá também. Você vai começando a passar aquilo que você aprendeu de ser um direitista atuante, não só ser de direita, mas atuar na direita, e aí agora você passou para os teus amigos, e daqui a pouco isso aí já está espalhando para o teu bairro. E logo o teu bairro vai passar para outro bairro, e de repente a cidade tua está sabendo o que é essa associação, o que é ser de direita, o que é atuar na direita, né? O que é manter o mercado livre, o que é falar sobre o conservadorismo, conservar. Conservar é assim, ó, para um futuro promissor, você tem que relembrar o passado. Então, lá no passado, o que o teu bisavô, tataravô, avô, pai, né, passavam para você com relação à educação, com relação à tradição na família. E aí, de repente, a tua cidade já passou para a cidade vizinha, o teu estado começa a falar disso, e é muito fácil para um estado já passar para o outro, né? Mas é meio parecido como o vírus aí, vai replicando, e quando você vê, o nosso país passa a se tornar um exemplo de conservadorismo, né? Não precisa você ser radical, é só você ser e passar para frente aquilo que é bom, aquilo que você quer para você, que é um bom trabalho, que é você ser um patrão de uma empresa onde você se torne um patrão adorado pelos funcionários e não sendo um inimigo através do sindicato que implantam. Então, a Lux, ela põe tudo isso no site, aqui pela página, ela põe pelo YouTube, todas as redes sociais Lux, vocês vão achar isso daí, e isso é ótimo. A gente tem que passar isso aí pro povo, tem que passar aí para nós. Você já imaginou os nossos netos, tataranetos, bisnetos e nossos filhos falar assim, ó, na corrida de bastão, quando chegou na mão dos nossos pais, eles mostraram um país bacana. E não ao contrário. Mas para concluir aqui, Cleber, sobre o comunismo, eu sempre considerei o comunismo como um controle da espécie humana, porque tanto é que é o fator que mais matou seres humanos hoje na Terra. O ser humano não tem um predador natural, então nem a guerra matou tanto quanto o comunismo. Então, o controle da espécie humana seria, para mim, o comunismo, que é o que mais tem matado de fome, de doenças, por falta de... Mais do que o vírus. Mais do que o vírus, inclusive. Claro, porque tanto você... é que o vírus, inclusive, é comunista. Veio de um país comunista também, está controlando a espécie humana. Já matou 600 mil pessoas. E outra, uma vez que você está aí dentro do comunismo, você está roubando também, você está tirando aí do governo poder dar para um hospital que pode tratar do câncer, para um clínicas gerais que pode salvar do coração. Para quem defende o comunismo, está alimentando o seu predador natural. É o que vai te matar um dia se você alimentar ele. É isso mesmo. Mas é isso o povo tem que entender, você tem que passar pro povo, tem que passar pro teu vizinho também isso daí. Ele nem sabe, ele prega isso daí porque veio de pai, veio de mãe também, às vezes, igual veio a questão da religião, igual veio o time de futebol, igual veio a própria política, eu sou PMDB porque eu tenho que ser, meu bisavô foi, essa é a cultura que tem que tirar. Para ter uma cultura boa para país, tem que tirar essa aí de uma tradição suja, né? Um abraço lá para Toledo, no Paraná, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Natal, lá no Rio Grande do Norte, Alegrete, Rio Grande do Sul,
Vila Rica, Mato Grosso, Blumenau, aqui Santa Catarina, Rio Branco, no Acre. Bom, nós estamos em mais de 150 cidades, né? Nós estamos aí em boa parte do Brasil, algumas cidades também lá dos Estados Unidos e Europa. A Lux não para de crescer. É um movimento muito bacana, é uma associação muito bacana. Estamos aqui passando do horário. Quer deixar suas considerações, mandar um abraço, quer falar e fala mais um pouco aí que tem tempo. Um abraço para todo mundo que está ouvindo, que todo mundo se conscientize, se informe e não se deixe levar por enganadores, por pressão de políticos aproveitadores. Eu estava vendo uma reportagem de uma senhora que estava com suspeita de Covid, foi fazer exames, para tu ver o tanto que o pessoal amedrontou o povo para ficar em casa. Não... Ela falando com o repórter, eu estava com suspeita, fui fazer exames e graças a Deus era dengue hemorrágica, não era coronavírus. Graças a Deus era amedrontaram tanto ela que ela prefere a dengue hemorrágica, que é mil vezes pior do que o coronavírus, do que o próprio corona. Aqui, o Zenit diz, né? Turma, evitemos o FLOOD. F-L-O-O-D. É uma coisa que, desculpa a minha ignorância, mas foge do meu... Gripe. Pois é, mas é isso que o leigo não sabe. Eu me enquadro aí no leigo, né? Vamos pegar essa palavra e colocar ela mais popular, que é assim que os caras logram nós. Mas, viu, Zenit Gurchel, explica melhor, porque aí, que você está falando aqui, né? Mais atrapalha do que ajuda. Mas explica, essas palavras a gente tem que deixar ela como uma criança entender. Bom, um abraço a todos, tem muitos comentários aqui. Hoje, né, o programa estava muito bacana, o pessoal que está falando, parabéns pelo programa. Então, mais uma vez, hoje é quarta, o Dia dos Pais é no sábado ou no domingo? No domingo, às 20 da noite, então vai estar lá o nosso Luxiano lá dos Estados Unidos e também o Emílio Dalsoc, o presidente da Lux, e o César, que ele é da Lux, é um caminhoneiro dos Estados Unidos, que vai estar aí às 20 da noite. Bom, repetição exagerada das frases no chat. Isso aí eu também concordo, Zenit. Repetição exagerada, eu também concordo. Um abraço do tamanho do Rio Grande a todos os participantes gaúchos e gaúchas de todas as querências. O Osni, aqui Lux Capital fizemos um abaixo-assinado pedindo a redução do salário de vereadores. Isso, Medrano, isso aí tem que todas as outras cidades fazer também. Aí é um movimento em massa, né? Mas vamos lá, já passou do horário? Então, Cleber, só para encerrar aqui, eu pedi que o pessoal não desista do nosso movimento. O Zé Dirceu levou quase 30 anos para colher os frutos do movimento dele, que infelizmente ele colheu. Chegaram ao poder e fizeram o que fizeram com o nosso país. Nós não vamos ter resultado amanhã ou depois, nós vamos também demorar alguns anos para colher os frutos do que estamos fazendo hoje, né? Que é levando a verdade para muita gente, levando a luz, que é o lema da Lux. Então, daqui 20, 30 anos, sei lá, 10 anos, a gente vai também colher os frutos do que estamos fazendo hoje, né? Que é levando a direita para os desinformados que não se interessam muito por política, por poder. Tem razão. Isso aí, então, muito não obrigado, desista. Lai. Se não ver o resultado amanhã ou depois, mas continue lutando que uma hora chegará. Uma hora chegaremos, colhemos os frutos igual o José Dirceu colheu dele. É isso aí. Ele foi pra guerra, apanhou e tal, mas chegou onde ele queria, infelizmente. Vamos alcançar aí pelo caminho do bem, né? No caminho do bem. Vamos alcançar pelo caminho do bem. Um abraço ao Lion Moraes, o Lion que faz parte da Lux. Um abraço a todos. A saga São Geraldo do Araguaia, PA Lux Brasil, lá no Pará. Um grande abraço e fiquem todos na companhia de Deus, porque é graças a Ele que a vida continua. Valeu, Paulo, equipe técnica, todo o time que está aqui no estúdio, mas eles estão pro lado de fora lá, que não podem entrar. Um abraço a todos. Valeu e até mais.